Nós vamos falar hoje do chamado processo legislativo sumário e do processo legislativo especial. Comecemos então pelo processo legislativo sumário, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, conceito do processo legislativo sumário. O que é o processo legislativo sumário? É o processo legislativo ordinário com prazo. É isso aí. Processo legislativo sumário é o processo legislativo ordinário, só que agora existe um prazo para acabar. Existe um prazo para ser finalizado. Para que você acompanhe aí junto à sua Constituição, o processo legislativo sumário está regulado aí no artigo 64 da Constituição Federal, que eu quero aí que você, à medida que a gente vai trabalhando aqui, você vai olhando aí na sua Constituição, ok? Gente, o artigo 64 ele vai dizer o seguinte: qual é o prazo para que o processo legislativo sumário termine? Ou qual que é o prazo para que as casas legislativas da União eles possam finalizar o processo legislativo sumário? A Constituição diz que o prazo será de 100 dias. Isso mesmo. O prazo será de 100 dias. Esse é o prazo para acontecer tudo aquilo que nós estudamos no processo legislativo ordinário. Então, tem a iniciativa, tem a casa iniciadora vota na CCJ, analisa também nas comissões temáticas, depois vai a plenário, depois vai para a casa revisora, mesma coisa, CCJ, comissão temática e plenário. E aí, por fim, vai para a sanção do presidente da República. O prazo de 100 dias tem que ficar muito claro. Ele é o prazo até entregar na mão do presidente da República. É o prazo que a Casa Legislativa possui para finalizar a votação do processo legislativo sumário. Ok? Outro detalhe interessante sobre o processo legislativo sumário é que ele não pode ser pedido em qualquer situação, porque é um procedimento mais vantajoso devido à sua celeridade, à sua rapidez de votação. Mas ele não pode ser pedido a qualquer tempo e por qualquer motivo. É necessário, para que você peça o processo legislativo sumário, que exista uma situação de urgência. Então, geralmente a gente vê na televisão o cara falando assim: olha, foi pedido urgência na votação de determinado processo legislativo. Aí você já vai raciocinar. Processo legislativo com urgência é o processo legislativo sumário. Outra informação super importante. Só quem pode pedir que um processo seja tramitado em regime de urgência é o presidente da República. O único legitimado para pedir o processo legislativo sumário é o presidente da República. Isso aqui, gente, não cai em prova não, tá? Despenca. Então você tem que ficar muito atento aqui. O presidente da República é o único legitimado. E atenção, ele pode pedir isso não só naquelas competências que lhe são privativas. Eu não sei se você se recorda, mas lá no artigo 61, parágrafo 1º, nós temos um rol de competências de iniciativa que são privativas do presidente da República. Ali, ele também pode pedir regime de urgência, mas ele pode pedir regime de urgência em outros processos também, que não sejam privativos de sua competência. Então, o presidente, ele poderá pedir em qualquer situação o regime de urgência, desde que realmente ele consiga comprovar a necessidade de votação desse processo legislativo no prazo de 100 dias. Mas, Daniel, 100 dias, e como é que esses 100 dias estão distribuídos? Os 100 dias estão distribuídos da seguinte forma: 45 dias para a casa iniciadora, depois 45 dias para a casa revisora, 45, 100 dias, correto? Claro que não, né, Bisonho? Não está correto. 45 dias na casa iniciadora e 45 dias na casa revisora dá 90 dias. E aí você pode pensar, e os outros 10 dias? Quem terá os outros 10 dias? Cuidado. Cuidado, porque em prova eles podem dizer que esses 10 dias é para o presidente da República sancionar. Está tudo errado. O presidente da República, para sancionar isso aqui, ele já tem prazo. E o prazo é de 15 dias úteis, que foi visto isso aí no processo legislativo ordinário. O prazo de 10 dias aqui, gente, é o prazo para a casa iniciadora analisar possíveis emendas da casa revisora. Então, olha só que legal. 45 dias a casa iniciadora analisa o projeto de lei. Casa revisora, mais 45 dias. Se porventura
a Casa Revisora acrescentar alguma emenda constitucional, a Casa Iniciadora passará a ter 10 dias para analisar aquelas emendas. E aí nós fechamos 100 dias do processo legislativo sumário. Tranquilo isso aqui? Perfeito? E aí você pode estar pensando assim, poxa Daniel, mas e se ninguém votar neste prazo de 100 dias? Tem como acontecer alguma coisa ou alguma medida para tentar obrigá-los a fazer isto? É claro que sim, senão não haveria necessidade de haver prazo, não é verdade? Então olha só, processo legislativo sumário, Casa Iniciadora possui 45 dias para votar aquele projeto de lei em rito de regime de urgência. Chegou no 45º dia, a Casa Iniciadora não votou, ocorre um fenômeno. É um fenômeno que você não pode esquecer. Ocorre o chamado sobrestamento de pauta. Isso mesmo. Ocorre aqui o chamado sobrestamento de pauta. O sobrestamento de pauta, ele possui outro nome, um nome mais conhecido, exatamente porque é um nome utilizado pela mídia para falar deste fenômeno jurídico. Sobrestamento de pauta também pode aparecer na tua prova com o nome trancamento de pauta. Isso mesmo, trancamento de pauta. E o que é o sobrestamento de pauta ou trancamento de pauta? Chegou no 45º dia, aquele projeto de lei ele não foi votado naquela Casa Iniciadora, a pauta fica trancada. Isso significa que não poderão ser votados outros projetos de lei enquanto não se votar o projeto de lei em regime de urgência. Entenderam isso aqui? Então, olha só. Trancamento de pauta é a pauta da casa onde está o processo atrasado, ela fica trancada. Só vota aquela medida. Enquanto não votar aquela medida que está trancando a pauta, eu não posso votar as outras espécies normativas que também estão tramitando naquela casa. Mas aqui tem que ter muito cuidado. A doutrina entende, e isso tem sido a praxe, que o trancamento de pauta ele não afeta aqueles procedimentos que possuem prazo também. Então, olha só, quando tranca a pauta, só impede a votação daqueles procedimentos sem prazos. Ou seja, aqueles que são sob o rito ordinário ou demais espécies normativas que não possuam prazos. Mas, se você estiver diante de uma espécie normativa com prazo, tipo a medida provisória, ou o procedimento sumário, outros processos sumários, estes não ficarão impedidos de serem votados durante este período. Tranquilo? Então isso aqui é uma informação muito relevante. E guarde este nome, sobrestamento de pauta. Outro cuidado que você deve ter na sua prova. O sobrestamento de pauta, ele só tranca a pauta da casa onde está aquele processo legislativo. Então, se o processo encontra-se na Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora ficará com a pauta trancada. A Casa Revisora não, ela continua votando normal. Beleza, acabou a votação na Casa Iniciadora, ele votou aquele processo sumário. Ele vai para a Casa Iniciadora e ali vai para a Casa Revisora, desculpe, e ali começa um novo prazo de 45 dias. Repetindo, processo sumário começa na Casa Iniciadora, 45 dias para ser votado. Não votou, tranca a pauta. Votou o processo sumário, destranca a pauta da Casa Iniciadora e este processo vai para a Casa Revisora. E ali começa um novo prazo de 45 dias. Chegou no final dos 45 dias, não votou, tranca a pauta da Casa Revisora até que se vote. Votando, se houver emendas, volta para a Casa Iniciadora mais 10 dias e, em seguida, sanção do Presidente da República. Se não há emendas, diretamente para a sanção do Presidente da República. Então, é tudo aquilo que você estudou em processo legislativo ordinário, só que agora existe um prazo de 100 dias para que isto ocorra. Ficou tranquilo isso aqui? Ficou claro? Olha só, uma perguntinha que pode ser trabalhada na sua prova, que eu considero ser uma pergunta ultra mega power. É uma pergunta bacana porque ela envolve vários pontos da matéria. Certo ou errado? Todo o processo legislativo sumário inicia-se na Câmara dos Deputados. Certo ou errado? Né? Eu quero que você pense nisso. Eu quero nem que você leia aí na sua Constituição. Eu quero que você pense. Todo o processo legislativo sumário inicia-se na Câmara, certo ou errado? É claro que está certíssimo, corretíssimo. E por que está correto? Porque quem pede o processo legislativo sumário é o presidente da República. E toda vez que o presidente da República pede, ele tem que se iniciar na Câmara.
Esta é a casa iniciadora do presidente da República. O presidente da República pediu regime de urgência, este processo vai começar na Câmara. O presidente da República não pediu regime de urgência, também começa na Câmara. Porque todo o processo iniciado pelo presidente inicia-se na Câmara dos Deputados. Ficou claro isso aqui? Então, essa é uma questão bacana que pode ser trabalhada na sua prova. E por último, eu gostaria de ler com você aqui um parágrafo muito interessante do artigo 64, que já aparece na sua tela agora. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam a projetos de código. O regime de urgência, ele tem prazo, só que este prazo ele não vai correr durante os recessos parlamentares. Ele fica suspenso durante esse período. E um detalhe, eu não posso utilizar um processo sumário para votar projeto de código, não posso pedir esse prazo. E por que não posso? Porque código, só que você relembre, é aqueles compêndios legislativos maiores, tipo Código Civil, Código Penal, Código Processo Penal. Estes códigos demandam um maior tempo de análise, porque é uma matéria muito mais complexa. Então, não posso pedir regime de urgência para aprovar um código. Se você se recordar aí do nosso último Código Civil, passou assim vários anos até que ele fosse realmente votado e entrasse em vigor. É assim que se analisa um código, com bastante tempo e calma. Ok? Então, este é o nosso processo legislativo sumário. Tranquilo? Agora, nós vamos ver o processo legislativo especial, né? Que de antemão eu já adianto, né? Se você ficar pensando, o que é o processo legislativo especial? O processo legislativo especial, meus queridos, é o processo legislativo das outras espécies normativas. Você lembra lá no artigo 59, onde nós tínhamos várias espécies normativas? Pois bem, nós já estudamos o processo legislativo ordinário, vimos o processo legislativo das leis ordinárias e leis complementares, e agora nós vamos analisar o processo legislativo especial, que é o processo de votação das outras espécies normativas. E quais são as outras espécies normativas? Emendas à Constituição, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. São essas outras espécies normativas que terão o processo especial. Por que especial? Porque cada uma dessas espécies possui um tipo de processo diferente. Porque o fim daquela espécie normativa é um e o de outra espécie é outro. Cada um vai ter sua utilidade. Nesta aula, nós não vamos trabalhar com todas as espécies normativas, mas nós vamos falar com vocês das duas espécies normativas mais importantes no que tange ao procedimento especial. É o procedimento de criação das emendas constitucionais e das medidas provisórias. Esses serão os processos legislativos que nós vamos trabalhar com vocês agora. Emendas à Constituição e medidas provisórias. Tranquilo? Vamos iniciar então pelo processo legislativo das emendas constitucionais. Primeiro ponto importante que você deve saber. Uma emenda constitucional é a única espécie normativa que tem força e competência para alterar o texto constitucional. Exatamente. Eu jamais posso ver na minha prova uma questão que diga que uma lei ordinária ou lei complementar tenha alterado o texto constitucional, porque elas não conseguem. A única espécie normativa capaz de fazer isso é a emenda constitucional, porque este poder de emendar a Constituição decorre do poder constituinte reformador, que o Congresso Nacional possui atualmente. Queridos, este processo de reforma da Constituição Federal, ele se faz necessário, tendo em vista a evolução social. Se porventura hoje ou amanhã ocorrer uma alteração da Constituição, você pode buscar direto no site da Presidência da República. Se você não decorou o site, coloque no Google Presidência da República. Lá vai ter o processo legislativo, lá vai ter todas as leis e todas as alterações de formas atualizadas. Então, você se mantém bastante atualizado para a sua prova. Mas, enfim, emendas constitucionais, elas foram criadas para alterarem o texto da Constituição Federal. Aqui nós vamos analisar o processo legislativo das emendas constitucionais. E eu começo o processo legislativo das emendas com o primeiro passo deste processo legislativo, que é o quê? A
iniciativa. Quem pode propor a criação de emenda à Constituição? Aí eu quero te convidar para ler comigo o artigo 60 da Constituição, que é um artigo que fala das emendas constitucionais. O artigo 60, nós teremos aí já no seu caput o rol de legitimados para propor emendas à Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3 do mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, do Presidente da República. 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Queridos, eu não preciso nem lhe dizer, mas eu digo por desencargo de consciência. Eis um rol que você precisa memorizar. Você precisa saber, decorar quem são os legitimados para iniciar o processo legislativo especial das emendas constitucionais. Quem pode propor emenda à Constituição? Então nós temos 3 legitimados, né? Nós temos 1/3 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nós temos o Presidente da República e nós temos mais da metade das Assembleias Legislativas, representadas cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Olha só os comentários que podem surgir como questões em sua prova. Primeiro, um membro da Câmara pode propor uma emenda à Constituição? E aí, meu querido, o que você acha? Certo ou errado? Pode ou não pode propor? É claro que não pode. Um membro pode propor um projeto de lei. Isso nós estudamos. Agora, um membro não pode propor emenda à Constituição, porque a Constituição exige quórum mínimo. Quórum mínimo de 1/3. Então, iniciativa, 1/3 de membros. 1/3 de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá? Qualquer uma das duas. Se tiver 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, já pode propor a criação de uma emenda. A outra pessoa que tem legitimidade, Presidente da República, e aí eu já te chamo para fazer um link na sua cabeça. Ele é o único legitimado para propor tanto projetos de leis ordinárias e complementares, quanto emendas à Constituição, não é verdade? Então, iniciativa do Presidente da República. E por fim, nós temos as Assembleias Legislativas, representadas cada uma delas por maioria relativa. Maioria relativa. Queridos, é necessário nas Assembleias Legislativas mais da metade das Assembleias Legislativas. E cada uma delas representadas pelo menos maioria relativa dos membros. Muito cuidado, porque esse inciso 3 é aquele que pode dar mais trabalho para você em sua prova. Porque a sua leitura é um pouco maior e ela não é algo normal, tipo, mais da metade, você não vê muito isso na Constituição. E muito cuidado ainda, porque o quórum de cada Assembleia é maioria relativa dos membros. Gente, quase tudo que nós estudamos na Constituição fala que é maioria absoluta, ou fala que tem um quórum especial. Aqui nós estamos diante de uma maioria relativa, então você tem que prestar atenção e ter cuidado com isso aí, porque isso pode te dar trabalho na sua prova. Geralmente eles trocam maioria relativa por maioria absoluta. Tranquilo? Tudo bem? Então beleza, esses são as pessoas legitimadas para iniciarem o processo legislativo especial das emendas à Constituição. E aí, ele vai passar pelas duas casas, né? Nós temos aí a casa iniciadora e nós temos a casa revisora. Ocorre o mesmo procedimento, casa iniciadora e casa revisora, com detalhe. A casa iniciadora e a casa revisora, eles não podem votar esse projeto de emenda constitucional de qualquer forma. É necessário um quórum e um procedimento especial. E olha o procedimento. Além de ser votado nas duas casas, tem que ser votado em cada casa 2 turnos de votação. E em cada turno é necessário o voto de 3/5 dos membros de cada casa. Este é o quórum ultra mega power qualificado para se aprovar emenda. Perceba, não estou aprovando qualquer coisa, estou aprovando um texto que vai alterar o texto constitucional.
Processo legislativo das emendas. 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos membros. Isso aqui também tem que estar decoradinho, ok? No seu cabeção. Gente, o que é 2 turnos? São 2 turnos de votação. Tipo assim, estamos lá na Câmara. Quem concorda com a PEC? Eu! Vamos tomar um cafezinho. Volta. Quem concorda de novo? Eu! 2 turnos de votação. E em cada turno tem que ter o voto de 3/5 dos membros. Tranquilo isso aqui? Este é o quórum de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, tanto na Casa Revisora quanto na Casa Iniciadora. Tudo bem? Atenção! Uma vez votado o processo legislativo da emenda, este não segue para a sanção do presidente da República, porque o presidente, a única participação que ele tem na criação das emendas é com a iniciativa. Ele não participa mais do processo legislativo, só no início. Por quê? Quem vai promulgar e publicar estas emendas são as mesas da Câmara e do Senado. Então, atenção, é a mesa da Câmara e do Senado quem tem a atribuição constitucional de promulgar e mandar publicar as emendas à Constituição. Aqui não existe a participação do presidente com a sanção presidencial. Tranquilo? Então, emendas, este procedimento é um pouco diferenciado. Um outro detalhe interessante. A criação das emendas constitucionais, elas possuem alguns limites. A criação de emendas possui alguns limites. Limites que podem ser circunstanciais, ou seja, são momentos em que não se pode alterar o texto constitucional, mas também possui chamados limites materiais. O que são limites materiais e o que são limites circunstanciais? Limites circunstanciais são circunstâncias, momentos em que não se pode alterar o texto constitucional. Limites materiais são temas, são assuntos que não podem serem retirados da Constituição por meio de emendas. Primeiramente, a pergunta: quais são as circunstâncias em que não se pode alterar a Constituição por meio de emenda? A Constituição veda a sua alteração durante intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Atenção, memorize isso. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Esses são os 3 momentos em que não se pode haver alteração do texto constitucional. São circunstâncias limitadoras, ok? Quais são os chamados limites materiais? Gente, os limites materiais são assuntos, são temas que não podem ser alterados por meio de emenda constitucional. Eles são chamados de cláusulas pétreas. Isso mesmo, cláusulas pétreas. Toda vez que você ouvir falar em cláusulas pétreas, você está diante de limitações materiais da Constituição Federal. São 4 as cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60. Quais são as cláusulas pétreas? Nós temos a forma de Estado federativa, é uma cláusula pétrea. Nós temos o voto direto, secreto, universal e periódico. Nós temos a separação dos poderes. E, por fim, os direitos e garantias individuais. E aqui, gente, cabem algumas considerações. Primeiro, sempre eles amam de paixão, amam dizer que a forma de governo republicano é uma cláusula pétrea. Então, muito cuidado com isso aqui. Segundo a Constituição, cláusula pétrea não é forma de governo, e sim a forma de Estado, que é federativa. Ok? Apesar de alguns doutrinadores entenderem que a forma republicana também seria uma cláusula pétrea, mas uma cláusula pétrea implícita. Tá? Mas nós vamos trabalhar com segurança maior se nós memorizarmos as cláusulas pétreas previstas no texto constitucional. Tranquilo? Nós temos ainda o voto direto, secreto, universal e periódico. Queridos, aí vem a pergunta: o voto obrigatório é uma cláusula pétrea? Sim ou não? É? Claro que não, não é uma cláusula pétrea. E por que não é? Porque não está escrito no texto constitucional. A Constituição diz que o voto direto, secreto, universal e periódico são cláusulas pétreas, mas o voto obrigatório não. Outro detalhe interessante. Nós temos aí, gente, a separação dos poderes e, por fim, os direitos e garantias individuais.
O STF, ele tem vários julgados que têm ampliado esta proteção de cláusula pétrea para outros direitos fundamentais além dos individuais. Atenção e cuidado com a sua prova. A Constituição fala que são cláusulas pétreas direitos individuais. Se cai segundo a Constituição, você responde assim. Mas se cai algo do tipo segundo a jurisprudência, você pode ampliar esse benefício para os direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, nós temos julgados para os direitos sociais, direitos de nacionalidade. Tá? Então, muito cuidado com isso aí em sua prova. Meus queridos, mais uma última informação que não pode ser esquecida. Informação de suma importância. Olha só. Emenda à Constituição rejeitada não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa. Atenção, isso aqui é uma informação, gente, ultra mega power. Porque quem já leu, quem já estudou o processo legislativo ordinário, sabe que projeto de lei rejeitado pode ser proposto por maioria absoluta. Princípio da irrepetibilidade relativa. Aqui na emenda o negócio é mais sério. Emenda constitucional rejeitada não pode ser analisada novamente na mesma sessão legislativa. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Tranquilo? Essa é uma última informação para de vez nós fecharmos com o tema da emenda à Constituição. Tranquilo? Anote direitinho, porque isso aqui pode ser trabalhado em sua prova. Não tem exceção, tá, gente? Ele simplesmente não pode ser apresentado novamente na mesma sessão legislativa. Ok? E agora, por fim, nós temos aqui as medidas provisórias. Medida provisória é uma espécie normativa diferenciada. E por que ela é diferenciada? Porque quem propõe ela é o presidente da República. Melhor falando, o presidente não propõe. O presidente da República simplesmente edita a medida provisória. O presidente da República é responsável por editar a medida provisória. É uma competência dele e só ele pode fazer. Aqui nós estamos diante de uma competência do presidente que é atípica, é uma função atípica. O presidente não tem competência para legislar, mas a Constituição permite a ele a adoção de medidas provisórias toda vez que houver uma situação de relevância e urgência. Relevância e urgência. Se o tema é relevante e urgente, não dá para esperar o processo legislativo ordinário normal, o presidente pode editar a chamada medida provisória. Tranquilo? Queridos, a medida provisória ela é muito interessante porque ela produz efeitos a partir do momento da sua edição. O presidente editou ela, publicou, ela já produz efeitos. Ela não depende para produzir efeitos da participação do Congresso Nacional. Isso aqui é uma questão muito bacana, sabe por quê? Porque a medida provisória, ela de forma instantânea, ela já tem força de lei. Isso, olha, sempre cai em prova. Medida provisória não é lei, mas tem força de lei. E já produz efeitos imediatos a partir do momento em que ela for editada e publicada pelo presidente da República. Vocês vão analisar as medidas provisórias no artigo 62 da Constituição. O artigo 62 ele traz várias regras sobre a utilização das medidas provisórias no Brasil. Primeiro, já sabemos a iniciativa. Mas o que ocorre quando o presidente da República propõe esta medida provisória? Olha só, a medida provisória foi editada, publicada, já começou a vigorar. O presidente ele tem que enviar essa medida provisória para o Congresso Nacional. Veja só, para ela funcionar, para ela produzir efeitos, não depende do Congresso. Mas, para que ela seja convertida em lei, depende do Congresso. Então, o grande fim da medida provisória é exatamente a conversão em lei. E essa conversão será feita no Congresso Nacional. Pois bem, medida provisória editada, publicada, começou a produzir seus efeitos. Ela já começa a regular a vida das pessoas. O presidente caminha ela para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional irá converter essa medida provisória em lei. Atenção, para que o Congresso faça isso, ele tem prazo. Medida provisória tem prazo. E o prazo de votação da medida provisória é de 60 dias. 60 dias. Atenção, este prazo de 60 dias pode ser prorrogado por mais 60 dias.
Agora eu te pergunto, o prazo da medida provisória é de 120 dias, certo ou errado? O prazo da medida provisória é de 120 dias, certo ou errado? Errado, porque o prazo não é 120, o prazo é de 60, mas pode ser prorrogado por mais 60, totalizando aí 120 dias. Tranquilo? Queridos, a medida provisória, além de ter este prazo, ela também possui uma medida que vai gerar o sobrestamento de pauta se essa medida provisória não for votada. Então, o sobrestamento da pauta, ele vai ocorrer se a medida provisória não for votada até 45 dias. Atenção! Medida provisória, ela está no Congresso. Chegou no 45º dia, não foi votada. O que vai ocorrer? Sobrestamento de pauta. Tranca-se a pauta da Casa Legislativa onde se encontra a medida provisória. E não se pode votar mais nenhum outro procedimento legislativo, a não ser aqueles que também possuem prazos. Ok? Então, trancamento de pauta suspende a votação das outras espécies normativas sem prazo. As que têm prazo, você pode continuar votando. Queridos, você tem que ter muito cuidado para não confundir este prazo com o prazo do procedimento sumário que estudamos agora há pouco. Olha só. 45 dias sobre esta pauta da Casa Legislativa, onde se encontra a medida provisória. Imaginemos que a medida provisória encontra-se na Casa Iniciadora. Casa Iniciadora. Chegou 45 dias, não votou? Sobre esta pauta só da Casa Iniciadora, tranquilo? Perfeito. A Casa Iniciadora foi lá e votou essa medida provisória. Votou. O que ocorre com a Casa Iniciadora? Destranca as pautas. Só que já passou os 45 dias, não é verdade? Queridos, quando essa medida provisória chega na Casa Revisora, a pauta da Casa Revisora já fica trancada. Olha só, muito cuidado com isso. A medida provisória passou dos 45 dias, ela tranca a pauta onde ela estiver. Foi votada na Casa Iniciadora, destranca a pauta da Casa Iniciadora. Mas, tendo em vista já ter rompido o prazo de 45 dias, quando ela chega na Casa Revisora, já chega trancando a pauta. Você tem que ter cuidado aqui para não confundir este trancamento de pauta com o trancamento que ocorre no procedimento sumário. E por quê? No sumário, cada casa possui 45 dias para votar. Na medida provisória, são 60 dias para as duas casas votarem. E é por isso que quando chega no 45º dia, tranca a pauta de onde estiver. E se sair da Casa Iniciadora, quando chega na Casa Revisora, a pauta já está trancada, porque já ultrapassou os 45 dias. Tranquilo? Então essa é uma informação muito interessante. A prorrogação por mais 60 dias, que é possível, ela vai ocorrer quase que automática, não havendo votação dessa medida provisória dentro do prazo inicial de 60 dias. Tudo bem? Necessitando apenas de formalizações da própria Casa Legislativa no sentido de prorrogar este prazo. Queridos, medida provisória tem prazo de existência, 60 mais 60. Supondo que essa medida provisória ela tenha sido prorrogada por 60 mais 60, totalizando 120 dias. Meus amigos, completou 120 dias, a medida provisória morre. Ela acaba. Ela deixa de produzir efeitos, ela perde a sua eficácia. Medida provisória não foi votada dentro do prazo máximo possível, havendo prorrogação, seria 120 dias, a medida provisória perde a eficácia. Ela perde a eficácia. E aqui nós vamos ter vários desdobramentos interessantes para a sua prova. Olha só. Tanto no caso da medida provisória ser rejeitada, quanto no caso da medida provisória perder a sua eficácia pelo decurso do prazo, nós temos um problema. E qual que é o problema? O problema é que essa medida provisória, durante este prazo aqui, ela produziu efeitos. Ela produziu efeitos, ela mudou a vida das pessoas. E aí vem a pergunta, o que ocorre com a vida das pessoas que tiveram a sua vida alterada pela medida provisória? Né? Gente, a medida provisória perdeu a eficácia ou foi rejeitada, o Congresso Nacional terá o prazo de 60 dias para, por meio de decreto legislativo, regulamentar este período. Regulamentar a vida das pessoas que foram alteradas pela medida provisória. Ok? Então, olha só. Por esse motivo, nós podemos afirmar que o efeito
que a perda da eficácia traz e a rejeição da medida provisória traz, efeito ex tunc. Efeito ex tunc. Por que o efeito é ex tunc? Porque quando cai essa medida provisória, ou porque foi rejeitada ou porque decorreu o seu prazo, ela retroage os efeitos até o início. É como se essa medida provisória não existisse. Quem estava durante esse período e não usufruiu do benefício dela, não vai ter mais direito, sequer, de utilizar o texto da medida provisória. Se porventura uma pessoa foi regulado para aquela medida provisória e se foi beneficiado para aquela medida provisória, aí nós teremos o decreto legislativo do Congresso Nacional que vai regulamentar a vida daquela pessoa, para que ela não fique prejudicada por este período. Entendemos aqui? Mas atenção, caso o Congresso não faça isso neste prazo de 60 dias, a Constituição ela diz que a vida dessa pessoa que foi modificada pela medida provisória, não havendo o decreto legislativo, fica consolidada aquela situação jurídica. Ou seja, ela vai continuar sendo regulada pela medida provisória até o dia em que a medida provisória produziu efeitos. Então, aquele período fica consolidado, sendo regulado então pela própria medida provisória enquanto ela produziu efeitos. Acabou o período de produção de efeitos, acabou os benefícios dados ou prejuízos pelaquela medida provisória. Isso tem que ficar muito claro. A medida provisória só produz efeitos durante o período de sua vigência. Tranquilo? Estas são as duas primeiras situações que podem ocorrer com a medida provisória. Outra situação que pode ocorrer com a medida provisória é esta medida provisória ser aprovada. Não é verdade? Medida provisória foi convertida em lei dentro do prazo. Meus queridos, medida provisória convertida em lei, ótimo! Acaba a medida provisória e vira uma lei. A pessoa que foi beneficiada por aquela medida provisória continua sua vida normal. Porque a medida provisória não teve nem espaço de tempo, ela simplesmente já foi convertida em lei, sem problema algum. Tudo bem? Agora, existe mais outra hipótese. Imagine uma medida provisória que tenha sido convertida em lei parcialmente. Ou seja, é aquela medida provisória que foi emendada. Gente, medida provisória emendada, o que ocorre? Aquele procedimento de conversão, ele se transforma num processo legislativo ordinário. Ou seja, aquela conversão de medida provisória em lei, ela, havendo emendas, ela inicia um novo processo legislativo agora ordinário. E esse processo legislativo vai passar por todas as fases até o final. Ou seja, não tem mais prazo. Medida provisória convertida parcialmente não tem mais prazo. Ele, enquanto tem aquele período de votação da medida provisória, ou seja, da sua conversão em lei, a vida das pessoas permanecerá sendo regulada pela própria medida provisória. É aquela situação onde a medida provisória não é tão provisória, não é verdade? Já tivemos alguns casos assim no Brasil, né? Já tivemos casos no Brasil, meus queridos, em que uma medida provisória ela ficou vigorando durante 7 anos. Por quê? Porque ela foi convertida parcialmente e iniciou-se um processo legislativo ordinário, que demorou 7 anos. Enquanto esse processo não finda, a vida vai ficar sendo regulada pela própria medida provisória. Estes são as decorrências da medida provisória. Gente, um outro detalhe interessante para a sua prova. Medida provisória também possui limites. Também possui limites, que eu gostaria que você visse comigo. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal penal e processual civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3, reservado à lei complementar. Inciso 4, já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Ainda o parágrafo 2º, que depois você vai ler com mais tranquilidade, também vai trazer uma limitação acerca da edição de medidas provisórias. Queridos, esses temas não podem ser alterados, não podem ser mexidos por meio de medidas provisórias. E aqui já saíram excelentes questões de prova que você deve ter atenção.
né? Para nós finalizarmos o tema da medida provisória. Medida provisória rejeitada. Medida provisória rejeitada, ela não pode ser proposta novamente dentro da mesma sessão legislativa. Então, medida provisória rejeitada não pode ser proposta novamente dentro da mesma sessão legislativa. Aqui também se aplica o princípio da irrepetibilidade absoluta. Exatamente. Queridos, uma informação que ficou pendente aqui, olha só. O presidente da República é o único que pode propor medida provisória, ou que pode editar medida provisória. Aí eu te pergunto, onde é que se inicia a votação dessa medida provisória? Câmara ou Senado? Isso mesmo, meu lindo. Medida provisória proposta pelo presidente. Todo o processo proposto pelo presidente começa na Câmara. A Câmara dos Deputados é casa iniciadora obrigatória nas medidas provisórias. Tranquilo? E por fim, esse é o processo legislativo que nós tínhamos para falar para vocês. Um abraço para você, meu querido, de todo o Brasil. Até mais.